paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos e alunos da Escola de Pregadores Iniciantes. Que Deus e Cristo abençoe a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Leonardo Costa. E nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola de Pregadores Iniciantes. Amém? Estão preparados? Em nome de Jesus. Nós vamos aqui entrar na nossa aula, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus vai abençoar a sua vida e todos aqueles que vão ouvir essa aula. Quero dizer para você, lembrando, antes de nós entrarmos na aula, entre aí no nosso canal, aperte o sininho, escreve, comente no nosso comentário aí abaixo, faça parte do nosso grupo no WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, entre aí no nosso grupo no WhatsApp, me procura aí no número, o número é 88-DDD 996 949174, é o número do nosso WhatsApp. Amém? E inscreva o nosso canal e aperte o sininho em nome de Jesus. E vamos lá para mais uma aula da Escola de Pregadores Iniciantes, onde nós estamos estudando a aula prática, a prática da palavra. É o nosso terceiro ponto, principal desse estudo. Nós já estamos indo para a reta final, da Escola de Pregadores Iniciantes, do curso. Nós estamos aprendendo sobre a prática da palavra. Nós precisamos compreender. Para mim é o mais importante, o ponto mais importante de toda a nossa aula é a aula prática, o estudo prático, que é onde a gente aprende a se comportar em um púlpito, onde a gente vai aprender como lidar com o púlpito, onde nós vamos aprender pregar a palavra do Senhor de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, para a glória de Deus. Aleluia. Então nós estamos nas aulas práticas da palavra, aprendendo como se comportar diante do púlpito, como pregar a palavra com sabedoria na prática. Glória a Deus. Então nas aulas, irmão, nós aprendemos alguns erros que os pregadores cometem, ao pregar a palavra do Senhor. Então, a aula prática é muito importante, porque não adianta eu ter o dom da palavra, eu ter o conhecimento da palavra, e eu não saber como praticar, como praticar a palavra, tá entendendo? É como uma pessoa que tem a carteira CNH, carteira de habilitação de trânsito, mas não sabe como dirigir um automóvel, porque existe muitas pessoas que conquistaram a carteira, mas não sabe como dirigir. É por isso que existe as aulas práticas, Existe quando você entra num local, num órgão, para tirar a carteira de motorista, você vai ter que participar da aula teórica e das aulas práticas, Então, essa aqui, nós vamos estar estudando sobre a aula prática. Nós estudamos no vídeo anterior, glória a Deus, alguns erros que os pregadores cometem, Então, nós vamos falar aqui de mais alguns erros antes de nós ir para o outro ponto da nossa aula de hoje. Amém? Glória a Deus. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar aqui de mais alguns erros que os pregadores cometem diante do púlpito, diante do púlpito. Erros que nós não devemos cometer, erros que os pregadores jamais podem cometer. Então nós, como estamos estudando, nós
temos que aprender, né, a não cometer esses erros, que é muito importante a gente saber dominar essa área da pregação da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Andar de forma desleixada. Pronto. Muitos erros. Um dos erros, entre muitos que alguns pregadores cometem, é andar de forma relaxada. Ou seja, se vestir de toda forma, de todo jeito, para pregar a palavra do Senhor. Então nós, como pregadores da palavra do Senhor, temos que se vestir de uma forma adequada ao pregar a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo numa época em que os pregadores não têm mais reverência nem temor à palavra, né? Não tem, pois se veste de todas as formas. Nós estamos vivendo a época que os pregadores estão vestindo calças. Você vê as calças que marca a sua parte, glória a Deus, masculina, né? Marca essa parte íntima da pessoa, do pregador. Nós estamos vendo pregadores pregando de manga de manga curta, né, mostrando os músculos, né? Agora tem até pregador pregando de bermuda. Pessoas, certo, irmão? Deus, ele não quer a roupa. Deus, ele não quer roupa. Deus nos aceita como a gente é. Só que Deus, ele não quer roupa, mas ele quer a reverência e o temor da palavra do Senhor, né? Aleluia. Então, quando nós se veste de qualquer forma, o que acontece? As pessoas estão nos observando e fica desacreditado, né, pelos aqueles que vão nos ouvir, né? O pregador fica com descrédito, porque as pessoas elas já têm na sua consciência que o pregador tem que dar um exemplo em tudo, até mesmo nas suas vestes, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, um pregador é o embaixador do reino de Deus e tem que se apresentar como tal, certo? Isso deve ter muito cuidado com a maneira de se vestir, calçar e também em cheiro, né? Lembre-se sempre, terá alguém lhe observando, né? Então, o pregador, quando se veste de forma adequada, se veste como realmente um mensageiro, um embaixador do reino dos céus, causa moral, causa uma boa apresentação diante das pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque se você for num juiz, perante o juiz, você não vai ver um juiz vestido de qualquer forma. Se você for até um advogado, você não vai ver um advogado vestido de qualquer forma. Então, tudo isso é o quê? Tudo isso é se comportando da forma que ele, do ofício que ele exerce, né? Então, o advogado, ele se comporta do ofício que ele exerce. O juiz, ele se comporta do ofício que ele exerce. Então, nós pregadores temos que se comportar com o ofício que a nós foi dado, de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um erro. Segundo erro, andar sem a esposa, né? Aqui vai para os pregadores que são casados. Outra vez, nós somos observados. Existem vários pregadores pregando, indo pregar sem a sua esposa estar do lado. Porque a nossa esposa é a nossa disjuntora, a conselheira. E quando nós andamos com a nossa esposa, nós damos mais moral. As pessoas que vão estar nos ouvindo vão dar mais crédito, né?
Pois quando nós andamos sem a nossa esposa, causa culpa na consciência das pessoas, né? Nós fecha a brecha para que as pessoas não venham nos acusar, né? Porque as pessoas já têm essa falha de julgar, né? Muito mais quando um pregador chega sem a esposa, passa 5, 6 dias pregando direto sem a esposa, né? Então isso aí é muito ruim para a imagem do pregador, para a imagem daquele que prega a palavra, que é casado, né? Levar a sua esposa sempre que for possível dá certa credibilidade ao pregador, certo? Então traz credibilidade a nós pregadores, tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário, seu ministério pode abrir brecha para a atuação do diabo, né? Do diabo. O pregador que anda sempre sozinho levanta desconfiança, né? Evite isso. Então, o pregador que anda sempre sozinho, ele traz desconfiança, traz descredibilidade, desconfiança. O povo, aleluia, sabe, tá entendendo? Então nós pregadores, aqui é a aula de pregadores e pregadoras iniciantes, temos que saber dessas coisas, amém? Terceiro, desabafo no púlpito. Um dos erros também muito prático, um dos erros mais que os pregadores mais colocam é desabafar diante do público. Esse erro é muito grave. Nós pregadores temos que saber que o povo nos ouve, ele tem mente de Cristo. Temos que saber que o povo que está nos ouvindo, ele tem a mente de Cristo e tem o Espírito Santo. Então o povo, ele sabe realmente quando alguém está desabafando no púlpito. O povo sabe, o povo não são pessoas que não têm conhecimento. O povo tem conhecimento, tem a mente de Cristo, tem o Espírito Santo. Então nós temos que saber que nós não devemos desabafar. Tem pregadores que ficam com raiva na sua casa, tem raiva na sua casa, até mesmo tem raiva com algum irmão da igreja. E quando sobe no púlpito para pregar, no decorrer da mensagem, solta palavras, né? Solta palavras diretamente àquela pessoa, né? Então isso aí é um desabafo. Não devemos soltar palavras, para atingir a ninguém, porque nós pregadores estamos para pregar a palavra de Deus, né? Transmitir a palavra do Senhor Jesus. Não usar a palavra para magoar alguém. É o que muitos pregadores estão fazendo. Isso, irmão, é muito ruim, né? Louvado seja Deus, né? Descarregar no púlpito, isto não pode continuar acontecendo na vida de um pregador. Ao contrário, seu ministério vai ficar mal visto pelos irmãos que te ouvem, né? A sua má fama vai se espalhar na congregação. Alguém não vai te dar mais crédito no que você fala. Então, isso que vai acontecer. Você não vai ter mais crédito, você não vai ter mais confiança, porque você vai estar desabafando no púlpito. É um erro gravíssimo que muitos pregadores cometem. Amém? Então esses foram os três erros que nós lemos, estudamos. E agora nós vamos para o outro ponto dessa aula de hoje. Qual é? O que os pregadores precisam saber ao assumir o microfone para pregar. Glória a Deus. Amém?
Agora vamos falar desse conteúdo de suma importância para os pregadores, principalmente os iniciantes, que tenham em mente que vamos enfrentar, nós temos que ter em mente o que vamos enfrentar ao assumir o púlpito, né? O que nós vamos ter em mente, né? Temos que ter em mente o que nós vamos enfrentar ao assumir o microfone para pregar. Porque se nós tiver isso, nós vamos assumir o microfone com mais confiança, com mais credibilidade, né? Aprendemos que temos que mostrar segurança, né? Ao pregar a palavra do Senhor. Então, é por esta razão que temos que saber o que vamos enfrentar ao assumir o púlpito, né? Se nós já souber o que vamos enfrentar, então nós vamos ter mais confiança quando nós estamos pregando. Então eu vou trazer aqui 3 pontos, glória a Deus, 3 coisas que nós temos que saber ao assumir o púlpito para pregar a palavra do Senhor. Amém? Primeiro, temos que saber, ao assumir o microfone para pregar, que terá sempre os pró e os contra. Então, toda vez que você assumir a microfone para pregar, ou se você for pregar sem microfone, tiver ouvintes ali ouvir, sempre terá os prós e os contras. Ou seja, sempre terá aqueles que vão dar crédito à sua pregação, como também aqueles que não vão. Então nós temos que ter consciência disso ao assumir o microfone, ao pregar, porque vai ter pessoas que não vai dar crédito que você está pregando. E você, quando estiver pregando, vai observar que pessoas estão conversando, que algumas pessoas não estão dando crédito. E se você já souber que tem alguns que não vão dar crédito, você vai pregar com confiança. Você não vai ficar triste, que tem muitos pregadores que ficam tristes na hora que vai pregar e vê pessoas não dando crédito. E tem pregadores que ficam com raiva e desabafam. Não pode acontecer isso. Nós não podemos ficar tristes quando estiver pregando e alguém estiver não dando crédito. Nós não devemos ficar com raiva quando estiver pregando e alguém não dando crédito. Está entendendo? Nós temos que ter consciência que sempre terá essas pessoas, né? Louvado seja Deus, tá? Amém, meus irmãos? Temos que entender isso. Segundo, que temos que saber ao assumir o microfone, que terá sempre pessoas observando os erros. Aqui está outra coisa que nós temos que saber ao assumir o microfone para pregar. Sempre terá pessoas observando nossos erros, né? Louvado seja Deus. Ou seja, sempre terá pessoas vendo se você vai errar nas palavras. Então, esta consciência nos traz prudência e responsabilidade. Então, essa consciência que nós temos de que vai ter pessoas querendo ver erros nossos, foi no ministério de Jesus. Quando Jesus estava pregando, tinha alguém, né, que sempre alguém estava lá, sempre tinha os pró e os contra, sempre tinha alguém querendo observar os erros de Jesus. Assim também no nosso ministério não é diferente. Todo pregador tem que ter consciência que vai ter pessoas querendo observar os seus erros. E quando nós temos essa consciência, o que acontece? Faz com que nós venhamos subir o púlpito com confiança, né? E outra coisa, ao saber que tem alguém observando os seus erros, você não pode assumir o microfone para pregar e pregar qualquer palavra, de qualquer jeito, de qualquer forma, uma pregação desconstruída, né? Porque isso aí vai causar mal fama na sua palavra. E com certeza aqueles que vão estar lá para pegar os seus erros vão lhe envergonhar, vão falar coisas de você, vão querer zombar, tá entendendo? Então temos que estar preparados. Outra coisa, quando você estiver pregando
que você vê que errou em alguma mensagem, alguma palavra saiu errada, se você sentiu que isso saiu, se você tem consciência, você tem que voltar e corrigir o seu erro. Não é vergonhoso corrigir o erro na pregação. Não é vergonhoso, né? Não se envergonhe disso. Sempre temos que corrigir os nossos erros. Amém? Sempre temos que corrigir os nossos erros ao pregar, ao nós saber que erramos em uma pregação. Então, não quer dizer que você não vai errar. Não fique preocupado se você errar. Mas se errar, corrige. Mas também se não corrigir, não der para corrigir, não se preocupe. Todos os pregadores erraram. Todos os pregadores erraram de uma certa forma. Amém? E o terceiro ponto e último, terceiro que nós temos que saber ao assumir o microfone, temos que saber que o povo que vai nos ouvir é inteligente. Certo? Todo pregador tem que saber que os ouvintes é inteligente. Então, não podemos levar uma mensagem sem saber o que estamos pregando. Pois se nós pregar uma mensagem desconstruída, a reação do público será muito ruim, né? Na minha opinião, a reação daqueles que vão estar ouvindo, 50% de uma pregação está nos ouvintes, está na reação dos ouvintes, né? Então nós temos que saber o que estamos falando, porque os ouvintes que estão nos ouvindo, né? Os nossos pregadores, pois nós pregadores depende também da reação dos ouvintes, da palavra. Crédito que 50% da reação dos ouvintes sejam importantes para uma pregação. Então a palavra que formos pregar pode ser simples, mas bem construída, com começo, meio e fim. Certo? Então essa é a mensagem. Por mais que a pregação seja simples, nós temos que saber que os ouvintes é inteligente. Então, amados, essa foi a aula de hoje. Não se esqueça, inscreva no nosso canal, aperte o sininho, né? Louvado seja Deus, participe do nosso grupo no WhatsApp e Deus vai abençoar muito mais a sua vida. Estamos na reta final, falta apenas mais 3 aulas, 3 sábados para nós encerrar o nosso estudo. E esse estudo vai estar disponível no nosso canal no YouTube, né? Todas as aulas estão no canal. Então, ao encerrar, você pode rever todas as aulas no nosso canal no YouTube. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.